seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje nós vamos falar sobre terras raras e minerais críticos. Um assunto aí que está bastante em alta, principalmente depois que os Estados Unidos demonstraram interesse por esse bem precioso que pertence à União, ao povo brasileiro. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe no programa de hoje o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa das terras raras, minerais críticos e estratégicos. Deputado Reginaldo Lopes, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Café PT. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite e esta oportunidade para um bate-papo com a nossa militância, com nossos simpatizantes. Deputado, vamos falar então sobre as terras raras e esses minerais estratégicos, né? Minerais críticos, que é um assunto aí que está em alta. A gente tem visto aí, principalmente depois que os Estados Unidos demonstraram interesse por esses bens que pertencem ao povo brasileiro, né? À União, ao nosso país. E eu queria já começar, deputado, da parte em que o senhor propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa das terras raras, minerais críticos e estratégicos. Eu gostaria de saber, deputado, primeiramente, quais são as discussões, né? Quais as discussões que poderão ser feitas através dessa iniciativa? Então, Anderson, nós vamos trabalhar em duas frentes, né? A primeira é uma frente parlamentar para promover seminários, debates, com diversos setores da sociedade brasileira, da importância estratégica desta riqueza. Ou seja, dos 51 minerais críticos estratégicos em terras raras, o Brasil tem 19 desses 51 minerais. O Brasil também se consolida como a segunda maior reserva do mundo em terras raras. Portanto, é fundamental esse debate, porque está vinculado ao século XXI, porque o Brasil, hoje, é um exportador primário, né? O Brasil se tornou uma república primária exportadora. E todo o movimento do governo do presidente Lula, a partir da reforma tributária, tirando a cumulatividade tributária, foi na perspectiva do Brasil reindustrializar, ter uma nova indústria, uma indústria tecnológica, moderna, digital e sustentável. Portanto, nesse momento que nós estamos buscando transformar o Brasil numa república exportadora de valor agregado, é fundamental que esses minerais críticos, estratégicos, que são extremamente responsáveis pela tecnologia do século XXI, e aí nós estamos falando na produção de celulares, na produção de carros elétricos, de baterias, nós estamos falando de turbinas para o setor de energia, de segurança energética, seja eólica ou seja hidrelétricas, nós estamos falando aí de satélites, nós estamos falando de fibra ótica, nós estamos falando de fertilizantes, né? Ou seja, Isso. O Brasil é um país que tem uma soberania alimentar, está contribuindo com a alimentação para 1 bilhão de pessoas indiretamente no mundo, mas é um país ainda dependente desses fertilizantes, seja o potássio, fosfato, nitrogenado. Então, tudo isso está vinculado aos grandes desafios desse século, os 3 grandes desafios, né? O desafio da segurança alimentar, que é a soberania nacional, o desafio da segurança energética e o desafio da segurança climática. Ou seja, nós precisamos, então, desenvolver e proteger esses minérios a partir da legislação nacional. Então, o Brasil tem uma legislação sobre o subsolo, que é da União, que é do povo brasileiro, e tem toda uma regra para a exploração desses minérios. E também é evidente que o Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva. Não dá para o Brasil exportar esses minérios de maneira in natura, vamos dizer assim, sem agregação de riqueza, de valores, e que possa desenvolver toda essa cadeia
produtiva. Então, é nessa perspectiva que nós fizemos esta proposição de criar no Parlamento Brasileiro uma frente parlamentar em defesa dessas terras raras, desses minérios críticos e estratégicos. Mas também, Anderson, eu quero aqui dizer que eu estou elaborando agora o pedido ao presidente Hugo Mota para a criação de um grupo de estudo para o desenvolvimento de uma política nacional de desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Porque é necessário uma política nacional de fomento, né, desta cadeia e requer pesquisas, requer tecnologias, né? Então, é fundamental que o Brasil possa conhecer, porque o Brasil está sentado em cima de uma riqueza estratégica extraordinária e nós não podemos abrir mão desta riqueza. Nós vamos transformar isso em geração de emprego e renda, em modelos mais distributivos de riqueza e combate às desigualdades, um instrumento de reindustrialização do Brasil, de modernização do país. Então, isso é soberania, né? Então, acho que é o momento da gente ter uma pauta, unir o Brasil a favor da nossa soberania, unir o Brasil a favor dessas terras raras. E faz parte também do Brasil assumir, né, o protagonismo no que diz respeito à transição energética, né, deputado? Que o senhor também está defendendo realmente que o Brasil assuma, de fato, esse protagonismo, e uma das formas seria essa, né, cuidar realmente também das terras raras e não só mandar matéria-prima, como o senhor destacou, né? Anderson, nós já temos uma matriz energética extremamente moderna e sustentável, né? Mais de 90% da nossa matriz energética é limpa. Ela vem da água, ou ela vem do vento, né? Ou ela vem do sol. Então, nós somos um exemplo de sustentabilidade no planeta. Mas nós podemos também poder acumular e ser um exportador desta matriz energética para o mundo. Nós também desenvolvemos aquilo que eu acho que é muito importante para a descarbonização, a combinação da eletrificação dos nossos carros a partir também do modelo Flex, em especial do etanol segunda geração, que é um modelo também com quase neutralidade de carbono. Ou seja, é uma invenção brasileira, que deve também competir com essa eletrificação dos automóveis no mundo. Então, nós temos aí uma grande oportunidade de recuperar o tempo perdido do ponto de vista da nossa reindustrialização, do setor de manufatura. Então, por isso que nós não podemos permitir esse entreguismo que parte, infelizmente, do bolsonarismo, de parte dos militantes do bolsonarismo, ou do próprio Bolsonaro e também da sua família, de entregar o Brasil, de buscar vender, né, a nossa soberania, em primeiro lugar, pela impunidade do seu pai, né? Ou seja, seu pai precisa pagar Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, precisa compreender que os crimes que eles cometeram contra o Estado Democrático de Direito, eles precisam cumprir essa pena. Mas também nós não podemos admitir que eles tentam vender o nosso subsolo, a nossa riqueza, nosso projeto estratégico de independência, de soberania, para tirar o pai da cadeia por crimes que ele cometeu. Então é evidente que, nesse momento, é fundamental que a sociedade brasileira saiba que está em jogo, né? O jogo, nesse momento, vai definir se o Brasil vai ser uma república soberana, vai ser uma república que tenha modelos de produção de riqueza que possa compartilhar com todos os brasileiros e brasileiras, se vai ser uma república com um projeto de nação com desenvolvimento moderno do seu parque industrial, de produção própria de tecnologia, de inovação, ou se nós vamos nos tornar, de fato, o 51º Estado americano, se nós vamos ceder aos interesses norte-americanos e ser um quintal da política dos norte-americanos. Portanto, não se trata apenas da defesa, que já é muito importante, das terras raras, dos minerais estratégicos e críticos, mas se trata desse conceito de país e de nação.
que a Constituição de 88 assim garantiu, né, que é a riqueza do subsolo pertence ao povo brasileiro e não à chantagem econômicas que o Trump busca fazer com o mundo e agora, a mando da família Bolsonaro, fazer com o Brasil. Então é inaceitável, né? Ou seja, é evidente que o Trump ele está tentando saídas que são de curto prazo, que não tem a mínima possibilidade de recuperar a economia americana, porque ele não quer tomar as decisões que são decisões estruturantes para voltar a reposicionar a economia americana no mundo de forma competitiva. Ele busca uma demagogia, ele busca um rompimento com todos preceitos republicanos e também preceitos das relações multilaterais do mercado internacional. Então, ele busca ali romper toda essa lógica para fazer uma demagogia de curto prazo para tentar uma recuperação a partir de um instrumento que não garante competitividade nem sustentabilidade da economia americana e tentando perseguir países e tentando impor o seu imperialismo perante outras repúblicas, outros países, nações que são totalmente independentes. Então, nessa perspectiva também nós não podemos aceitar. Então, requer do parlamento brasileiro uma capacidade de reação, de organização, de mobilização. Então, toda a nossa iniciativa parlamentar, ela busca nessa perspectiva, né, de mobilizar o Brasil pela importância de defender a riqueza do subsolo brasileiro, defender as nossas riquezas, porque serão elas que vão consolidar o Brasil como projeto de nação livre, soberana, democrática e com produção de novas riquezas, novas tecnologias, capazes de, compartilhada num modelo econômico novo, superar o tamanho das nossas desigualdades econômicas e sociais. Deputado, como o senhor acredita que o Brasil ele deve encaminhar esse assunto das terras raras junto com os Estados Unidos? A gente vê aí que os Estados Unidos sinalizaram que uma das medidas para negociar, inclusive, o tarifácio, né, que deve começar agora no dia 1º, justamente seria a discussão sobre as terras raras, os minerais críticos e estratégicos brasileiros. Mas, assim, de que forma que o senhor observa, né, que o Brasil deve tratar esse assunto? Inclusive, eles chegaram a tratar inicialmente com empresários brasileiros, né? Não procuraram diretamente o governo brasileiro para poder tratar sobre esse assunto, mas buscaram inicialmente alguns empresários brasileiros e o presidente Lula já se posicionou, né, contra essa discussão que deve ser feita realmente por meios diplomáticos, enfim, pelos meios oficiais. E de que forma, né, que o senhor acredita que essa discussão ela realmente precisa ser feita com o governo dos Estados Unidos? O senhor segue nessa mesma linha também do presidente Lula? Sim, respeitando a nossa Constituição Federal Democrática Cidadã de 1988. Ali está previsto de quem é dono das riquezas do subsolo brasileiro e como que se dá o processo de exploração dessas riquezas, né? É evidente que tem toda uma regra. Eu acho que o ministro Raul Jungmann respondeu bem, né, como presidente da Associação das Empresas Mineradoras, e, ao mesmo tempo, é evidente que, para além de você cumprir a regra e a Constituição Brasileira de 88, que é o Estado brasileiro, a diplomacia, são as regras e os nossos marcos regulatórios que vão definir como esses minérios serão explorados, o presidente Lula também traz um outro debate que é fundamental. Nós queremos, sim, a exploração, nós queremos a utilização desses minérios com sustentabilidade, preservando o equilíbrio da terra, né, dessa grande pátria de todos nós, o meio ambiente, mas também desenvolvendo toda a cadeia produtiva, né? Porque o Brasil, infelizmente, nos últimos 40 anos, nós nos tornamos uma república primária exportadora. Muito pela falta de ousadia da Constituição de 88, de não ter feito naquele momento a reforma tributária, e o Brasil ficou um país caro
para produzir bens de valor agregado, ou seja, não eliminou ali o imposto em efeito cascata do valor acumulado, da cumulatividade tributária, e não fez uma opção de desonerar e cobrar só um imposto de valor agregado, um imposto das etapas que são agregadas no processo de manufatura de transformação. Isso tirou muita competitividade brasileira. E o governo Lula conseguiu, depois de 60 anos, fazer essa reforma, que entra em vigor em 2027. Então, nós vamos ter um sistema tributário que permite essa competitividade, esse ganho de produtividade da economia brasileira e que abre aí um espaço estratégico grande para o Brasil voltar a ser um país de valor agregado, que é fundamental para aumentar o PIB, porque nós vamos produzir mais riqueza, para colocar esta riqueza de maneira compartilhada no bolso do andar de baixo. Né? Ou seja, o povo brasileiro hoje tem uma renda per capita menor que da China, mas lá tem 1,5 milhão de pessoas, aqui tem 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, nós vamos fazer o PIB crescer e aumentar a renda per capita. Lógico que num modelo novo, econômico, mais distributivo de riqueza, que tem uma tributação tributária mais justa, que possa tributar menos o andar de baixo e tributar mais o andar de cima, ou seja, o andar de cima pagar um pouco mais para que o andar de baixo, que é a grande pirâmide da sociedade brasileira, possa pagar menos, que possa ter essa justiça tributária para que o Brasil, nesse novo modelo de desenvolvimento, tenha mais justiça social. Então, essa é a perspectiva. Então, com esses arranjos estruturados, estruturantes que o governo Lula fez nesse Lula 3, preparou o Brasil para um país melhor, né? E o Lula 4, evidente, com a reeleição do presidente Lula, vamos consolidar esse modelo. Então, esses minerais crítica estratégica nas terras raras do povo brasileiro serão minerais fundamentais para as novas tecnologias, para o mundo descarbonizado, para a transição energética. Então, é evidente que, tendo a segunda maior reserva, os Estados Unidos têm muito interesse. Agora, nós queremos conversar, queremos uma política que respeite a nossa Constituição, respeite o nosso subsolo e que tenha verdadeiramente uma política capaz se desenvolver aqui toda a cadeia produtiva desses minerais. Então, é nesse sentido que eu imagino que nós devemos continuar o diálogo com qualquer que seja empreendedor, investidor, seja de capital nacional ou de capital estrangeiro. O senhor já chegou até a introduzir esse assunto, mas eu queria ouvir do senhor de uma forma assim mais direta com relação ainda sobre a taxação, né, imposta por Donald Trump ao Brasil. Mas como o senhor avalia essa taxação está ligada diretamente ao pedido de anistia, né, feita a Bolsonaro, principalmente aí por parte do filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está articulando, né, que já declarou várias vezes que ele foi um dos principais articuladores para que houvesse essa taxação. Mas de que forma que o senhor avalia? Porque uma coisa é tentar anistiar o pai e uma outra anistiar o pai pelos crimes que ele cometeu, né, como o senhor já citou aqui também, mas ainda, além disso, está causando um outro crime, que, ao meu ver, seria o crime de lesa pátria, né, deputado? E de que forma que o senhor observa isso? Já existe alguma mobilização, até mesmo por parte da bancada do PT no Congresso, para tentar ver de que forma que é possível barrar esse crime claro de lesa pátria que a gente tem visto sendo feito aí todos os dias por Eduardo Bolsonaro? Então, Anderson, a maior contribuição que o Eduardo Bolsonaro daria ao povo brasileiro é continuar morando na pátria que ele escolheu, que é de coração, que é os Estados Unidos, e não voltar ao Brasil. O que cabe ao parlamento brasileiro, evidente, é a sua imediata cassação. Eu acho que a Câmara dos Deputados, através da sua mesa diretora, deveria cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Porque quando nós tomamos posse, nós juramos a defesa da Constituição brasileira. Exato. E a integridade nacional. Assim, eu prometo. E ele não está cumprindo o seu compromisso de posse, o seu compromisso de representar a nação brasileira. A partir do momento que ele pode fazer essa escolha, ele fez a escolha pelos norte-americanos, que ele possa continuar por lá. E aqui, o que nós devemos fazer é a sua imediata cassação do seu mandato. Segunda questão, olha a diferença de líderes políticos. O presidente Lula
não aceitou uma redução de pena, não aceitou a tornozeleira, porque ele falou uma coisa muito convicta: eu não troco a minha inocência pela minha liberdade. Bolsonaro não só quer trocar pela sua liberdade, não ser responsabilizado pelos seus crimes, como ele quer trocar o emprego do povo brasileiro pelos empregos norte-americanos. Ele quer quebrar a indústria brasileira pela sua liberdade. Ele quer que um pai de família seja demitida, seja no serviço da indústria, seja no serviço do aço, seja no setor de comércio e de serviços, seja no agro, né, o produtor de laranja, de frutas, ele está trocando, né, porque não quer pagar pelos seus crimes cometidos. Então, esse cidadão não merece ser reconhecido como um líder. E o pior ainda, ele usou da boa-fé dos seus simpatizantes. Ele fez um pedido de Pix, né? Ele pediu dinheiro através do pagamento instantâneo, arrecadou 18 milhões e enganou os seus apoiadores, porque falou que era para custas de advogados e ele está gastando esse dinheiro pessoal. E ainda financiou a ida do filho também para os Estados Unidos, né, deputado? Enviou 2 milhões aos Estados Unidos. Exato. Para sustentar um golpe contra a democracia, contra a soberania nacional, contra os poderes. A nossa república ela tem muito a ver com os princípios que fundaram a República Norte-Americana, que é a separação dos poderes. Os poderes em harmonia, independentes, e vai lá tentar impor uma chantagem ao Poder Executivo e a sua autonomia de fiscalização e tentar colocar sanções a ministros do Supremo, que é uma vergonha. Quero manifestar minha solidariedade total ao ministro Alexandre de Moraes, porque o que ele faz é cumprir o seu dever de ofício, né? Ele é membro da Suprema Corte Brasileira e, ao mesmo tempo, ele busca também fazer sanções, né? Nem tarifas, porque não tem nenhum argumento econômico. A nossa relação comercial, que nós vendemos para os Estados Unidos, o que nós compramos, nós somos deficitários. Nós compramos mais do que vendemos. Não há nenhuma literatura de relações e comércio internacionais que justifica o que o Trump está fazendo com o Brasil, para além de uma perseguição ideológica, usando um inocente, né, útil, que virou a família Bolsonaro. O Trump deve rir da cara desses idiotas, com todo respeito, porque se tornaram grandes idiotas, né? A família Bolsonaro usa a fé do povo brasileiro. Olha o último discurso da Michele, utilizar Deus. Deus é muito superior. Deus não cabe em um partido político. Nós não podemos usar Deus e tentar dizer quem é, porque tem um princípio ideológico, tem uma visão de mundo, e essa pessoa não é cristão. Então, isso é um absurdo. É cada absurdo que eu fico espantado e também indignado, né? Como pode esses cidadãos aí, ainda têm seguidores, né? Então, é lamentável. E é uma das especialidades da extrema-direita, né, deputado? Sempre usar Deus aí para justificar as atrocidades que sempre fizeram aí. A história da humanidade sempre deixou isso muito claro. Deputado, só para a gente poder finalizar, ainda em relação à frente parlamentar, né, em defesa das terras raras, quais são os próximos passos, né, de que forma que deve ser implementado, só para a gente poder entender e poder acompanhar também esse trabalho que o senhor deve desenvolver aí na Câmara? Hoje eu disponibilizei ao Colégio de Parlamentares, deputados e deputadas, todo o pedido de apoiamento, né, para assinaturas, porque são necessárias 171 assinaturas, para que logo, assim que iniciarmos o segundo semestre legislativo, nós vamos convidar todos os colegas parlamentares, né, deputados e deputadas, para a constituição dessa frente parlamentar. Como também, assim, na semana que vem, nós vamos entregar ao presidente Hugo Mota que ele possa criar um grupo de estudo para debater uma política não só de defesa das terras raras, mas também uma política de fomento e desenvolvimento de toda a cadeia desses produtos, desses minérios críticos estratégicos para o desenvolvimento do século XXI, da nova tecnologia, para o desenvolvimento da economia brasileira. Deputado Reginaldo Lopes,
Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por ter desprendido um pouco aí do seu tempo para poder conversar com a gente aqui no Café PT. Seguimos sempre aqui à disposição para a gente poder conversar sobre esses e outros temas também, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço e muito grato por essa oportunidade de diálogo com o nosso povo.